Estrelas do mar como limpadoras de aquário. Será que elas são realmente benéficas ou representam um risco que você ainda não percebeu? Poucos animais no aquarismo marinho têm uma reputação tão positiva quanto as estrelas do mar. Elas são vistas como símbolos de limpeza do equilíbrio, quase como se a própria natureza estivesse trabalhando a nosso favor dentro do aquário. Mas essa imagem confortável, essa ideia de uma equipe de limpeza natural, esconde uma verdade que a gente precisa discutir. A maioria das estrelas do mar vendidas como equipe de limpeza não foi feita para viver em sistemas fechados como os nossos. E pior, muitas delas se tornam um problema silencioso, muito antes de parecerem um problema visível. O primeiro grande erro que cometemos é tratar as estrelas do mar como se fossem detritívoras genéricas, que comem qualquer sujeira. Na prática, cada espécie tem uma dieta extremamente específica. Algumas consomem a microfauna que vive no substrato, outras se alimentam daquele biofilme bacteriano que se forma nas superfícies. E algumas são predadoras de invertebrados microscópicos que são essenciais para a estabilidade do seu sistema. Quando você coloca uma dessas estrelas num aquário novo, ou num aquário com pouca diversidade biológica, ela não está limpando, ela está esgotando recursos invisíveis, mas vitais. Um dos exemplos mais clássicos é o uso daquelas estrelas que reviram o substrato. Elas parecem super eficientes, não é? O fundo fica visualmente limpinho, branquinho. O problema é que, ao fazer isso, elas estão consumindo copépodes, anfípodes, vermes benéficos e todos aqueles microcrustáceos que formam a base da cadeia alimentar do seu reef. O aquário fica limpo na aparência, mas biologicamente vazio. E o pior é que esse empobrecimento não aparece nos testes. Seu nitrato, fosfato, pH, alcalinidade, tudo continua perfeito nos kits de teste. Só que o seu sistema perde resiliência. Ele perde a capacidade de se autorregular. Sem essa microfauna, os detritos começam a se acumular de uma forma diferente. Bactérias oportunistas ganham espaço. E aí você, aquarista, começa a compensar com mais sifonagem, mais mídias químicas, mais intervenção manual. O sistema se torna mais dependente de você. Outro risco que a gente costuma ignorar é a fome crônica. Muitas estreias do mar morrem lentamente em aquários domésticos. Não é por causa dos parâmetros da água, mas sim por falta de alimento adequado para elas. E elas não dão sinais claros de estresse imediato. Elas simplesmente vão definhando, se decompondo aos poucos, liberando compostos orgânicos e, em alguns casos, até toxinas que podem impactar o sistema inteiro, causando problemas que você nem imagina de onde vieram. E tem também o problema da falsa sensação de segurança. Ao colocar uma estrela do mar, o aquarista tende a relaxar no manejo de nutrientes, porque ele acredita que alguém está cuidando disso para ele. O resultado é um sistema que passa a depender de um único organismo que não se reproduz no aquário, não se renova e não consegue se adaptar à carga biológica que está sempre mudando. Olha, as estrelas do mar não são vilãs por natureza. O problema é sempre o contexto. Em sistemas muito grandes, muito maduros, com uma camada de substrato profunda e uma diversidade biológica gigante, algumas espécies específicas podem até coexistir sem causar grandes danos. Mas em aquários pequenos ou médios, especialmente aqueles mais jovens, elas quase sempre fazem mais mal do que bem. Um recife de coral estável não depende de um único animal para limpar os resíduos. Ele depende de uma rede complexa de organismos, bactérias, uma microfauna rica, algas controladas e herbívoros que sejam compatíveis com o sistema. Quando essa rede funciona direitinho, a necessidade de ter limpadores milagrosos simplesmente desaparece. Então, a pergunta certa a se fazer não é se a estrela do mar limpa o aquário. A pergunta correta é: o que ela está consumindo para deixar o aquário com essa aparência limpa e o que o seu sistema está perdendo em troca? Se esse vídeo mexeu com alguma convicção sua, se te fez pensar, se inscreva agora no canal Reef Marinho. Deixa o seu like para fortalecer esse conteúdo técnico e, mais importante, comenta aqui embaixo. Você já usou estrela do mar como equipe de limpeza? Qual foi o resultado real no seu reef? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Te veio no próximo. Um abraço.